Boa noite, turma, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou professor de língua portuguesa e eu vou trabalhar a habilidade com vocês que é EM13LP52. O que é essa habilidade, turma? Analisar as obras significativas da literatura brasileira, literatura periférica. Sou professor, como eu falei para vocês, de língua portuguesa. A obra que a gente vai analisar de fato é a obra da Carolina Maria de Jesus. Quem foi a Carolina Maria de Jesus? É isso que eu vou explicar para vocês em um determinado momento. Vamos lá. A Carolina Maria de Jesus nada mais é que o quê? Nasceu em 1914 em Minas Gerais. Quando criança, ela gostava de ler. Leu a obra como Escravizada, de Bernardo Guimarães. A paixão pela leitura acompanhou ela durante a juventude toda, mesmo só estudando no segundo ano escolar. Turma, lembra, segundo ano escolar. Eu vou falar isso para vocês por quê. Com a morte da sua mãe, Carolina mudou-se para uma comunidade de São Paulo. Trabalha em uma casa de família e recolhe papéis na rua. Nos papéis recolhidos, ela escrevia um diário sobre a sua vida, que posteriormente viraria um livro de sucesso, que é o, por gentileza, Quarto de Despejo. Quando eu falo para vocês o Quarto de Despejo, ele remete muito isso aqui, turma, literatura periférica. O porquê a literatura periférica? Ela abre caminhos para que as pessoas elas possam ouvir e possam ter aquela voz. E quem é a voz? A voz da comunidade. A obra ela se passa no Canidé, antiga favela de São Paulo, nos arredores do Rio Tietê. A Carolina é descoberta por Aldário Dantas, jornalista que fazia uma matéria sobre as favelas de São Paulo, precursora do que é hoje conhecido como literatura marginal, a literatura periférica. Um sucesso, mais de 100 mil cópias vendidas e traduzida a mais de 13 idiomas. Ela expõe a invisibilidade social da sua realidade e, ao mesmo tempo, mantém a esperança de uma vida melhor. Por gentileza? As principais características dessa obra, gente, foi publicada em 1960, organizada por editado por Aldário Dantas e diz ter apenas alterado pontuações e evitar repetições. Então ele ajudou a Carolina Maria de Jesus, de fato, a construir essa obra-prima, que é o Quarto Despejo. A obra é organizada como um diário com datas contendo ano, dia e mês, de 1955 até 1960. O foco nos acontecimentos da sua vida e das pessoas da favela com que convivia. Lembra que eu falei para vocês que a literatura periférica nada mais é que o quê? Ela mostra essa visibilidade, pessoas invisíveis do Estado, invisível para o rico, para a elite. A literatura periférica ela mostra adiante. Ela fala de fato o que essas pessoas elas precisam de saúde, educação, segurança, e isso infelizmente a gente sabe que é negado. Uma escrita simples que não segue uma norma culta, mas um vocabulário extremamente rebuscado. Reflexões sobre a sua realidade social, a dura tentativa de superá-la e também sobre o hábito que preza a escrita e a leitura. Por gentileza? As relações e as características do contexto contemporâneo, turma. A sua obra Carolina Maria de Jesus trabalha com problemáticas atuais, tanto de 1960 até 2023. Suas temáticas antropológicas, sociológica e política continuam sendo discutidas até hoje. É por isso que essa obra especificamente é uma obra extremamente rica. E a gente consegue analisar essa obra significativa da literatura brasileira juntamente com a literatura periférica, porque dá para trabalhar com absolutamente tudo. Ela faz críticas sociais, mostra o lado real das pessoas excluídas e marginalizadas, que são, infelizmente, as pessoas de periferia. Uma literatura intimista com uma voz de uma mulher negra, mãe solo, moradora de comunidade de São Paulo, que reflete até hoje de milhares e milhares de mulheres negras que infelizmente foram abandonadas, mas isso é uma outra questão que a gente vai trabalhar mais futuramente, por gentileza. Papel histórico da literatura como espaço de representação da mulher. A mulher não era bem vista na sociedade na época. Muitas das vezes, as autoras escondiam seus nomes e pseudônimos. O que seria? Elas não poderiam revelar de fato quem elas eram. Por quê? Porque naquela sociedade de hoje, era uma sociedade machista e que, de uma certa forma, a voz da mulher não era reconhecida. E o fato de ela ser uma mulher negra, pobre, era um motivo de medo e inferioridade. E a autora mostra, através da sua obra, lutas diárias pelos seus direitos, o que hoje serve como exemplo de empoderamento. A literatura presente em suas obras permite a quebra de paradigmas, de ambientes, favela, que muitas das vezes ela é estereotipada, vista na sociedade que acredita ser um ambiente que só existe, só tem bandidos, e isso não é uma verdade, por gentileza. As obras elas tratam abertamente contra a mulher, contra a violência que ela segue
e entre outros. É por isso que essa obra, especificamente, é uma obra muito significativa que a gente consegue trabalhar em todos os âmbitos, principalmente essa habilidade EM13 e LP52. Espero que vocês tenham gostado, turma, e tenham uma boa noite.